Rodando então aqui com essa ideia de apenas uma bomba, tanto no sorteio quanto no cálculo da vitória, né? Só para a gente testar o funcionamento. Aqui eu escondi, por exemplo, né, a matriz interna, que é a matriz tab. Eu vou pedir a 0, abrir, e tá aqui a nossa bomba, né? Tá aqui, a gente marcar aqui, a gente vai ganhar. Se eu vou marcar, por exemplo, a 00 com uma bomba lá no comecinho da matriz, efetivamente quando eu marcar essa eu não ganho, porque eu vou ter uma bomba chutada, né? Vamos só ver onde que é essa aqui. Eu não consigo contabilizar, tá vendo? Deixa eu fazer um chute aqui, será que isso aqui é a linha 6, coluna, tô com cara de ser coluna 8, isso daqui, bomba, vamos ver onde é que foi parar. Ok, marquei certinho, tá aqui a bomba. Ele não me deu a vitória, porque eu havia marcado a bomba corretamente. Lembra que eu mudei o código para ter apenas uma bomba. E eu mudei o código para ter apenas uma bomba, mas eu marquei duas, então ele não dá a vitória, porque eu cheguei aqui, ele contou, né, com que tem uma correta, mas contou uma bomba chutada, então ele não me deu a vitória. Eu vou desmarcar, eu vou abrir aquela casa lá e ele vai me dar a vitória. Então vamos voltar aqui para 10 bombas e 10 bombas também. Então eu não vou ler todas as linhas e mostrar todo o código, quero mostrar em linhas gerais nessa segunda parte do vídeo. Aqui a ideia é que você dê uma olhada no código e interprete, entenda. Basicamente as modificações que você vai precisar fazer são relativas então a essas questões relativas ao rótulo, como a gente acabou de ver a importância, né? Colocar um número em cima aqui, ó, né, colocar um número 0, 1, 2 até 8, 0 até 8 no caso da matriz principiante, e depois, né, os outros conforme a matriz intermediário especialista. E outra questão importante então é fazer, além desse rótulo, é fazer esse menu, né? Esse menu que pergunta quando começa a jogar: você quer fazer o quê? Sair do jogo, jogar principiante, jogar intermediário, jogar especialista, tá bom? A ideia também é que vocês possam fazer alguns bônus, né, caso alguém tenha condições, entendeu, fez, alguns já entregaram, já me mostraram em sala. Um bônus seria o modo personalizado, onde o programa pergunta a quantidade de linhas, de colunas e de bombas, né? E uma outra função também que poderia ser feita de bônus é quando todas as casas estão abertas, mas as bombas não estão marcadas, ele ganhar. Às vezes o cara abre todas as casas, mas ele é obrigado a marcar todas as bombas. No jogo real, quando se abriu todas as dicas e casas vazias, mesmo que não tenha dito que ali tem uma bomba, quando só sobrou exatamente o número de casas para abrir, que é igual ao número de bombas, ele dá a vitória. Tá? Então, como é que funciona em linhas gerais, gente? A gente cria a matriz, tá? A partir dessa função. Ela é a mesma para a tela, é basicamente uma matriz com zeros, igual a gente já fez em sala. Depois eu sorteio as bombas, evitando que as bombas fiquem repetidas, para que haja um sorteio individual de cada uma delas. Calculo as dicas, que é o que aparece para a gente quando a gente abre uma casa. Deixa eu abrir uma casa no chute aqui. Vou abrir a 4, 5, abrir. Né? Então eu abri a 4, 5, veja, não sei qual era, faltou aquele rótulo, como eu disse, né? Mas abri a 4 e 5, alguma coisa aqui no meio e me abri. Então aqui eu sei que tem uma bomba, por exemplo. Né? Essa aqui vai ser a linha 0 e a coluna 0, 1, 2, 3. Então, se eu pegar aqui 0, 3 e marcar bomba, tá aqui, já marquei uma bomba. Eu sei que tem uma bomba aqui também, por causa desse 1, sei que tem uma bomba aqui por causa desse 2. Portanto, esse 1 aqui eu sei que não tem, aqui eu sei que não tem também. Então, se eu abrir essa casa aqui, ele não vai espalhar, ele só vai copiar a dica, né? Então, aqui, por exemplo, é linha 0, 1, 2. Linha 2, coluna 8, abrir. Veja que ele simplesmente abriu aqui, ó. Ele não tem mais o que abrir adiante. E aí o jogo continua até ou eu explodir ou eu ganhar. Deixa eu abrir uma bomba aqui, tem uma bomba aqui. Isso aqui é a coluna 0, coluna 2, linha 0, 1, 2, 3, 4. Então linha 4, coluna 2, eu vou abrir. E aí eu explodi porque tinha uma bomba aqui. Ok? Então, em linhas gerais, como é que funciona o jogo? Eu estou mostrando aqui, vou
mostrar de volta para a gente poder ver a colinha, né? A matriz tab é a matriz interna, a matriz tela é a matriz do jogador. A gente pergunta qual linha e qual coluna ele quer jogar, ou ele vai abrir ou ele vai marcar que é uma bomba. Bom, das opções ele tem o seguinte: se ele marcar que é uma bomba, né, ele pediu B, basicamente eu vou marcar na matriz tela que ele optou por uma bomba. A codificação da bomba é -1, tá, gente? -1 é bomba, 0 é uma casa vazia, de 1 até 8 é o valor da dica, e -2 é uma casa que ele já abriu. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa matriz tela, aqui tem um -2, -2, -2. Aí na hora de mostrar, eu estou mostrando um espaço em branco. E aqui ele ainda não abriu e não jogou, é um 0 aqui. Né? Ele não abriu e não jogou. E onde tem bomba é um -1. Então, quando ele marca aqui, ele quer uma bomba, eu só coloco -1 e testo se ele ganhou. Porque de fato ele pode ter ganho, ele acabou de marcar a última bomba. Se ele não o pediu para abrir a casa, para marcar como bomba, ele pediu para abrir, eu vou testar. Se ele abriu e era uma bomba, ele morreu. Se ele abriu e era uma dica de 1 até 8, eu simplesmente copio a dica da matriz tab, que é a matriz interna, para a matriz tela. E se ele abriu, não era uma dica, não era uma bomba, é porque era uma casa vazia, e aí a gente chama uma função testa os vizinhos, que vai fazer essa abertura recursiva aqui, ó, né, pela tela. E aí, por último, chama a verificação se ele ganhou. O loop principal é bastante simples, ele fica num loop enquanto ele não ganhou e enquanto ele não perdeu. Ele no começo nem ganhou, nem perdeu. Quando a função falar que ele ganhou aqui, ele marcou todas as bombas, parabéns, você ganhou. Se ele abrir uma bomba, ele já perdeu igual a true. Bom, em linhas gerais, só passando um pouquinho pelas funções, mostrar a matriz, ele vai analisar se é uma bomba, está mostrando asterisco aqui, ó. Se é uma casa não jogada, está mostrando esse underline. Se é uma casa já aberta, fica em branco, tá certo? E se é uma casa que é dica, fica o número. No caso de criar a matriz, a gente já conhece, eu estou criando uma matriz 9x9. É aqui que você vai ter que fazer a alteração dos parâmetros para equacionar tot_lin, tot_call, por exemplo, para modificar conforme o menu inicial. Aqui o sorteio da matriz, sorteia uma posição de linha e coluna, uma posição aleatória, e se essa posição estiver livre, código 0, que foi feito no início, marca que tem uma bomba. Contabiliza o total de bombas, quando chegar a 10 ele sai. Então isso aqui evita que a gente repita uma posição num tabuleiro maior. No calcular dicas, basicamente a gente passa por todas as casas, então faz um for de linha e coluna. Pegou uma casa que é diferente de bomba, então é diferente de -1, ou seja, essa casa aqui não é -1, é uma casa vazia. Eu vou analisar os vizinhos ao redor dela. Esse segundo loop faz com que eu passe pela linha antes até a linha depois, coluna antes até a coluna depois. Eu vou passar pelas casas, por todas as casas vizinhas daquela casa. Por exemplo, quando eu chegar aqui nessa casa, eu analisei as de cima, as do lado e as de baixo. São 9 casas numa matriz 3x3, tirando a própria casa em si. Se qualquer uma delas existir na matriz e ela for igual a -1, ela é uma bomba, né? Então, se a gente pegar aqui e dar uma olhada na nossa matriz interna, vamos rodar de novo mostrando a matriz aqui, ó. Por exemplo, por que esse valor aqui deu 2? Não tem a linha anterior, esse if impediu. Na coluna anterior tem uma bomba, na coluna posterior tem uma bomba. Então ele contou 1, 2 e marcou o 2 aqui. A mesma coisa aqui, 4, por quê? Ele analisou essas 3 linhas, analisou essas 3 aqui, casas, e analisou essas 3 colunas aqui. Nesse conjunto de 3x3 ao redor dele, ele tinha 1, 2, 3 e 4 bombas, tá? Testar vitória, basicamente ele contabiliza quantas ele marcou que existem, portanto, existiu uma bomba na tab, existiu uma bomba na tela, então uma bomba marcada corretamente. Se não, se ele marcou uma bomba na tela, quer dizer que ele chutou. Então aqui
ao final, se ele marcou as 10 bombas que existem e não chutou nenhuma, ele ganhou return true, senão return false. E o único módulo um pouquinho mais elaborado é que testa vizinhos. Ele é muito similar ao módulo responsável pela questão do calcular as dicas. Ele passa por todas as posições ao redor de uma determinada posição, marcada por linha e call. Então o usuário aqui embaixo no programa principal, ele digitou uma linha e uma coluna. Essa linha e coluna chegou aqui porque ela é uma casa vazia. Então vamos pegar o exemplo desse cara. Vamos pegar aqui o 88 aqui, ó. Lá no final, 88 abrir. Quando a gente fez 88 abrir, ele gerou toda essa abertura, abriu todos esses cabos. Vamos pegar aqui o 00 e abrir